Capítulo 30. Na sala do coronel McKinney, na embaixada, 2 dúzias de fuzileiros estavam recebendo ordens. Quero que a residência seja vigiada como o Fort Knox, declarou o coronel McKinney em tom brusco. Os romenos estão dando toda a cooperação. Ionesco determinou que seus soldados isolem completamente a praça. Ninguém poderá atravessar sem passe. Teremos os nossos postos de controle em todas as entradas da residência. Qualquer pessoa que entrar ou sair terá de passar por um detector de metal. O prédio e o terreno ficarão completamente cercados. Teremos atiradores de elite no telhado. Alguma pergunta? Não, senhor, estão dispensados. Havia no ar um grande sentimento de excitação. Imensos holofotes cercavam a casa, iluminando o céu. Policiais militares americanos e guardas romenos obrigavam a multidão a se movimentar. Investigadores à paisana misturavam-se com a multidão, procurando por qualquer pessoa suspeita. Alguns circulavam com cães da polícia treinados para farejar explosivos. A cobertura da imprensa era total. Havia fotógrafos e repórteres de 1 dúzia de países. Todos haviam sido cuidadosamente investigados e seus equipamentos examinados antes de receberem permissão para entrar na residência. Uma barata não conseguiria entrar aqui esta noite, gabou-se o oficial dos fuzileiros no comando da segurança. No depósito, o cabo dos fuzileiros já estava cansado de observar a pessoa que enchia os balões. Ele tirou um cigarro do bolso e ia acendê-lo quando Angel gritou: "Apague isso!" O fuzileiro olhou para Angel surpreso. "Qual é o problema? Não está enchendo os balões com hélio? O hélio não é inflamável. Apague isso! O coronel McKinney disse que ninguém podia fumar aqui." O fuzileiro resmungou: "Mas que droga!" Ele largou o cigarro no chão e apagou-o com a sola do sapato. Angel observou para se certificar de que não restavam brasas, depois voltou a se concentrar no trabalho de encher cada balão de um cilindro diferente. Era verdade que o hélio não era inflamável, só que nenhum dos cilindros continha apenas hélio. O primeiro tanque estava cheio de propano, o segundo de fósforo branco e o terceiro de uma mistura de oxigênio e acetileno. Na noite anterior, Angel deixara bastante hélio nos cilindros para fazer com que os balões subissem. Estava enchendo 1 em cada 10 balões com propano, 1 em cada 50 com oxigênio e acetileno e 1 em cada 100 com fósforo branco. Quando os balões explodissem, o fósforo branco agiria como um incendiado para a descarga inicial de gás, sugando o oxigênio de tal forma que todas as pessoas num raio de 50 metros ficariam completamente sem ar. O fósforo se transformaria no mesmo instante num líquido escaldante, caindo sobre todas as pessoas no salão de baile. O efeito térmico destruiria os pulmões e vias respiratórias, e a explosão demoliria a área de um quarteirão. Seria uma beleza. Angel empertigou-se e olhou para os balões coloridos flutuando contra o teto do depósito. Já acabei. Está certo. Tudo o que temos de fazer agora é levar os balões para o salão de baile e deixar os convidados se divertirem. O cabo chamou 4 guardas. Ajudem-me a tirar estes balões daqui. Um dos guardas abriu a porta para o salão de baile. Estava todo decorado com bandeiras americanas e faixas vermelhas, brancas e azuis. Na outra extremidade estava o palanque para a banda. O salão já estava cheio de convidados, servindo-se nas mesas do buffet, encostadas nas paredes nos lados. "É um lindo salão", comentou Angel. "Dentro de 1 hora estará repleto de cadáveres carbonizados." "Posso tirar uma fotografia?" O cabo deu de ombros. "Por que não? Vamos, pessoal, comecem a trabalhar." Os fuzileiros passaram por Angel e começaram a empurrar os balões cheios para o salão de baile.
observando enquanto flutuavam para o teto. Mais cuidado, advertiu Angel, devagar. Não se preocupe, gritou um fuzileiro. Não vamos furar os seus preciosos balões. Angel ficou na porta, contemplando as cores exuberantes que subiam pelo salão. Não pôde deixar de sorrir. 1000 daquelas belezas letais aninhadas contra o teto. Tirou uma câmera do bolso e avançou para o salão. Ei, você não tem permissão para entrar aí, protestou o cabo. Só quero tirar uma foto para minha filha. Aposto que a filha deve ser também uma beleza, pensou o cabo sardônico. Está bem, mas não demore. Angel olhou pelo salão para a entrada. A embaixadora Mary Ashley estava chegando, acompanhada pelos 2 filhos. Angel sorriu. A ocasião mais oportuna. Quando o cabo virou as costas, Angel rapidamente pôs a câmera sob uma mesa, coberta por uma toalha onde não poderia ser vista. O mecanismo de tempo automático estava armado para funcionar dentro de 1 hora. Estava tudo pronto. O fuzileiro estava se aproximando. Já acabei, disse Angel. Vou acompanhar você até a saída, está bem. 5 minutos depois, Angel estava fora da residência, afastando-se a pé pela rua Alexandro Sarria. Apesar de ser uma noite quente e úmida, a área em torno da residência oficial da embaixadora americana se tornara um verdadeiro hospício. A polícia fazia o maior esforço para conter centenas de romenos curiosos que continuavam a chegar. Cada luz na residência estava acesa e o prédio parecia arder contra o céu noturno. Antes de a festa começar, Mary levara as crianças para o 2º andar. Precisamos ter uma reunião de família, disse ela, sentindo que tinha a obrigação de lhes contar a verdade. Eles escutaram com os olhos arregalados, enquanto a mãe explicava o que estava acontecendo e qual poderia ser o resultado final. Cuidarei para que vocês não corram qualquer perigo, acrescentou Mary. Serão tirados daqui e levados para um lugar onde estarão seguros. Mas o que você vai fazer? Indagou Beth. Alguém está tentando matá-la. Não pode ir com a gente? Não, querida, não se quisermos apanhar o homem. Tim fazia a maior força para não chorar. Como sabe que eles conseguirão apanhá-lo? Mary pensou por um momento antes de responder. Porque Mike Slade disse que vão agarrá-lo. Certo, pessoal? Beth e Tim trocaram um olhar. Os 2 estavam pálidos, apavorados. Mary sentia um aperto no coração. Eles são ainda muito jovens para passarem por isso, pensou. Qualquer um é jovem demais para passar por isso. Vestiu-se com todo cuidado, imaginando se não estaria se aprontando para a sua morte. Escolheu um longo formal de chifão vermelho, com sandálias de saltos altos também vermelhas. Contemplou-se no espelho, o rosto estava muito pálido. 15 minutos depois, Mary, Beth e Tim entraram no salão de baile. Foram andando, cumprimentando os convidados, tentando disfarçar o nervosismo. Quando chegaram ao outro lado do salão, Mary virou-se para os filhos. Vocês precisam fazer os deveres de casa, disse ela em voz alta. Voltem para seus quartos. Ela observou-os se retirarem, com um caroço na garganta, pensando: peço a Deus que Mike Slade saiba o que está fazendo. Houve um estrondo alto e Mary teve um sobressalto. Virou-se no mesmo instante para ver o que estava acontecendo, o coração disparado. Um garçom deixara cair uma bandeja e estava recolhendo os pratos quebrados. Mary tentou controlar as batidas do coração. Como Angel estava planejando assassiná-la, correu os olhos pelo festivo salão de baile, mas não havia qualquer pista. No momento em que deixaram o salão de baile, as crianças foram levadas pelo coronel McKinney para uma entrada de serviço. Ele disse aos 2 fuzileiros armados que esperavam na porta: leve-os para o gabinete da embaixadora.
Não os deixem longe de suas vistas por um instante sequer. Beth perguntou: Não vai mesmo acontecer nada com mamãe? Tudo vai acabar bem, prometeu McKinney. E ele rezou para que assim fosse. Mike Slade observou Beth e Tim partirem. Depois foi se encontrar com Mary. As crianças já estão a caminho, informou ele. Tenho de verificar algumas coisas agora. Voltarei daqui a pouco. Não me deixe. As palavras saíram antes que Mary pudesse se controlar. Quero ir com você. Por quê? Ela respondeu com toda a sinceridade. Eu me sinto mais segura ao seu lado. Mike sorriu. Isto é uma mudança e tanto. Vamos. Mary seguiu-o logo atrás. A banda começara a tocar e muitas pessoas dançavam. O repertório era de canções americanas, quase todas, de musicais da Broadway. Tocavam números de Oklahoma, South Pacific, Annie Get Your Gun e My Fair Lady. Os convidados estavam se divertindo imensamente. Os que não dançavam se serviam das bandejas de prata com champanhe que os garçons distribuíam ou pegavam comida nas mesas do buffet. O salão parecia espetacular. Mary levantou a cabeça e lá estavam os balões, 1000 balões, flutuando contra o teto rosa. Era uma ocasião festiva. Se ao menos a morte não fosse parte do espetáculo, pensou ela. Seus nervos estavam tão tensos que ela estava pronta para gritar. Um convidado esbarrou nela e Mary se encolheu contra a picada de uma agulha letal. Ou será que Angel planejava matá-la a tiros na frente de toda aquela gente? Ou apunhalá-la? O suspense do que poderia acontecer era insuportável. Estava encontrando dificuldade para respirar. No meio dos convidados conversando e rindo, ela sentia-se nua e vulnerável. Angel podia estar em qualquer lugar. Podia estar observando naquele mesmo instante. Acha que Angel está aqui, nesse momento? Perguntou ela. Não sei, respondeu Mike. E isso era o mais assustador. Ele viu a expressão de Mary e acrescentou: Se quiser se retirar. Não, você disse que sou a isca. Sem a isca ele não vai dar o bote. Mike acenou com a cabeça e apertou-lhe o braço. É verdade. O coronel McKinney estava se aproximando. Realizamos uma revista meticulosa, Mike. Não encontramos nada, isso não me agrada. Vamos dar outra olhada. Mike fez um sinal para os 4 fuzileiros armados, que estavam próximos, e eles se adiantaram para junto de Mary. Ele acrescentou para ela: Voltarei num instante. Mary engoliu em seco nervosamente. Por favor. Mike e o coronel McKinney, acompanhados por 2 guardas com cães farejadores, revistaram todos os cômodos no segundo andar da residência. Nada, disse Mike. Foram falar com o fuzileiro que estava vigiando a escada dos fundos. Algum estranho apareceu aqui? Não, senhor. É uma noite de domingo tranquila e normal. Nem tanto, pensou Mike amargurado. Foram para um quarto de hóspedes no final do corredor. Um fuzileiro armado estava de guarda ali. Bateu continência para o coronel e deu um passo para o lado, a fim de deixá-los entrar. Corina Socoli estava deitada na cama lendo um livro em romeno. Jovem, bela e talentosa. O Tesouro Nacional Romeno. Poderia ser uma infiltração? Poderia estar ajudando o Angel? Corina levantou os olhos. Lamento não poder ir à festa. Parece muito divertida. Mas não tem problema. Continuarei no quarto e acabarei o livro. Isso mesmo. Mike fechou a porta. Vamos dar outra olhada lá embaixo? Eles voltaram à cozinha. O que acha de veneno? Sugeriu o coronel McKinney. Ele não poderia usá-lo? Mike sacudiu a cabeça. Não é suficientemente fotogênico. Andy está querendo uma grande explosão.
Não há a menor possibilidade de alguém trazer explosivos para cá. Nossos peritos já examinaram tudo, os cachorros circularam. O lugar está limpo, ele não pode nos atingir através do telhado, porque é a prova de bombas e é simplesmente impossível. Há uma maneira. O coronel McKinney olhou para Mike. Qual? Não sei, mas Angel sabe. Eles tornaram a revistar a biblioteca e as salas. Nada. Passaram pelo depósito, onde o cabo e seus homens empurravam os últimos balões para o salão de baile, observando-os flutuarem para o teto. Bonito, hein? Disse o cabo. É mesmo. Começaram a se afastar. Mike parou de repente. De onde vieram esses balões, cabo? Da base aérea dos Estados Unidos em Frankfurt, senhor. Mike apontou para os cilindros de hélio. E aquilo? Do mesmo lugar. Foram escoltados até o nosso armazém, de acordo com suas instruções, senhor. Mike disse ao coronel McKinney. Vamos verificar lá em cima mais uma vez. Eles se viraram para sair. O cabo disse: Ah, coronel, a pessoa que o senhor mandou esquecer de deixar a ficha de serviço vai ser pago pela folha militar ou pela civil? O coronel McKinney franziu o rosto. Que pessoa? A que autorizou a encher os balões. O coronel McKinney sacudiu a cabeça. Eu nunca. Quem disse que fui eu que autorizei? Ed Maltz. Ele disse que o senhor. O coronel McKinney não o deixou continuar. Ed Maltz? Ordenei que ele fosse para Frankfurt. Mike virou-se para o cabo com um tom de urgência na voz. Como era esse homem? Não era um homem, senhor, era uma mulher. Para ser franco, achei-a muito esquisita. Feia, tinha um sotaque engraçado. Era toda bexiguenta, o rosto inchado. Mike disse a McKinney muito excitado. Parece a descrição de Neuza Munhez, que Harry Lentz forneceu ao comitê. A revelação atingiu os dois ao mesmo tempo. Mike disse lentamente: Santo Deus! Neuza Munhez é Angel! Apontou para os cilindros. Ela encheu os balões com esses tanques? Isso mesmo, senhor, eu achei estranho. Acendi um cigarro e ela gritou para que eu apagasse. Eu disse, hélio não é inflamável e ela... Mike levantou os olhos. Os balões! Os explosivos estão nos balões. Os dois homens olharam para o teto alto, coberto pelos espetaculares balões vermelhos, brancos e azuis. Ela está usando alguma espécie de mecanismo de controle remoto para explodi-los. Mike virou-se para o cabo. Há quanto tempo ela foi embora? Acho que há cerca de 1 hora. Por baixo da mesa, sem ser visto, o mecanismo de tempo estava a 6 minutos do prazo fatal. Mike esquadrinhava freneticamente o imenso salão. Ela pode ter escondido em algum lugar. Pode entrar em ação a qualquer segundo. Jamais conseguiríamos encontrá-lo a tempo. Mary estava se aproximando. Mike virou-se para ela. Tende evacuar o salão e depressa. Faça um anúncio. Vai parecer melhor se partir de você. Mande todo mundo lá para fora. Mary estava espantada. Mas por quê? O que aconteceu? Descobrimos o brinquedo de Angel. Mike apontou para o teto sombrio. Aqueles balões são letais. Mary olhava com a expressão horrorizada. Não podemos tirá-los? Mike disse asperamente. Deve haver 1000 balões. Quando se começar a tirá-los um a um... A garganta de Mary estava tão ressequida que as palavras quase não saíram. Mike, conheço um meio. Os dois homens a fitavam atentamente. A loucura do embaixador, o teto, pode-se abri-lo. Mike tentou controlar seu excitamento. Como funciona? Há uma alavanca que...
Não, disse Mike. Não podemos usar nada elétrico. Uma centelha poderia explodir os balões. Não se pode abrir manualmente? É possível. As palavras saíam se atropelando. O teto é dividido ao meio. Há uma manivela em cada lado que... Mary estava falando sozinha. Os dois homens subiram a escada frenéticos. Chegando ao último andar, encontraram a porta, que dava para o sótão, e entraram. Uma escada de madeira levava a um passadiço por cima, que era usado pelos operários para limpar o teto do salão de baile. Havia uma manivela na parede. Deve haver uma manivela no outro lado, disse Mike. Ele começou a avançar pelo passadiço estreito, abrindo caminho pelo mar de balões letais, fazendo um esforço para manter o equilíbrio, sem olhar para as pessoas lá embaixo. Uma corrente de ar empurrou uma massa de balões em sua direção e ele escorregou. Um pé deslizou para fora do passadiço. Começou a cair. Segurou-se nas tábuas, ficou pendurado. Lentamente conseguiu subir. Estava encharcado de suor. Foi engatinhando pelo resto do caminho. Lá estava a manivela, presa à parede. Estou pronto, gritou Mike para o coronel. Tome cuidado. Nada de movimentos bruscos, certo? Mike começou a girar a manivela bem devagar. Por baixo da mesa, o detonador estava a 2 minutos do prazo fatal. Mike não podia ver o coronel McKinney por causa dos balões, mas podia ouvir o barulho da outra manivela sendo girada. Devagar, bem devagar, o teto começou a se abrir. Uns poucos balões, levantados pelo hélio, subiram pelo ar noturno. À medida que a abertura aumentou, mais balões começaram a escapar. Centenas saíram pela abertura, dançando na noite estrelada, arrancando exclamações de admiração das pessoas que estavam no salão de baile e na rua, sem desconfiarem de nada. Lá embaixo restavam 45 segundos para o controle remoto ser acionado. Alguns balões prenderam na beira do teto, fora do alcance de Mike. Ele se esticou todo para a frente, tentando soltá-los. Balançava um pouco além das pontas de seus dedos. Com extremo cuidado, avançou pelo passadiço, sem ter nada em que se segurar, e estendeu-se para soltar os balões. Agora! Mike ficou onde estava, observando os últimos balões escaparem. Foram subindo cada vez mais alto, pintando a noite suave com suas cores fortes, até que repentinamente o céu explodiu. Houve um tremendo estrondo e as línguas de fogo vermelhas e brancas se elevaram pelo céu. Era uma comemoração de 4 de julho. Como se nunca vira antes, lá embaixo todos aplaudiram. Mike observava, esgotado, cansado demais para se mexer. Estava acabado. As prisões foram marcadas para ocorrer simultaneamente nos cantos mais distantes do mundo. Floyd Baker, o secretário de Estado, estava na cama com a amante quando a porta foi arrombada. 4 homens entraram no quarto. Mas o que estão fazendo? Um dos homens tirou a identificação do bolso. FBI, senhor secretário, está preso. Floyd Baker olhou espantado para o homem. Você deve estar louco. Qual é a acusação? Traição, Thor. O general Oliver Brooks, o Jim, estava tomando café da manhã em seu clube quando 2 agentes do FBI se aproximaram da mesa e o prenderam. Sir Alex Hyde White, membro do parlamento, Freyr, estava sendo homenageado com um brinde num jantar parlamentar quando o mordomo do clube aproximou-se e disse: Com licença, Sir Alex, mas há alguns cavalheiros lá fora que desejam lhe falar.
Em Paris, na Chambre des députés de la République française, um deputado, Balder, foi chamado para fora do plenário e preso por agentes da DGSE. No prédio do parlamento em Nova Delhi, o porta-voz do Lok Sabha, Vishnu, foi metido numa limusine e levado para a prisão. Em Roma, um membro da Câmara dei Deputati, TIR, estava num banho turco quando foi preso. A limpeza não parou por aí. Altas autoridades foram presas no México, Albânia e Japão. O mesmo aconteceu com um membro da Bundestag, da Alemanha Ocidental, um deputado do Nationalrat na Áustria, o vice-presidente do Presídium da União Soviética. As prisões incluíram também o presidente de uma grande companhia de navegação, um poderoso líder sindical, um evangelista da televisão e o diretor de um grande cartel petrolífero. Ed Maltz foi morto a tiros quando tentava fugir. Pete Connors se suicidou quando os agentes do FBI arrombavam a porta do seu escritório. Mary e Mike Slade estavam sentados na sala bolha, recebendo informações do mundo inteiro. Mike estava ao telefone. Vreeland, disse ele, é um parlamentar na África do Sul. Ele desligou e virou-se para Mary. Prenderam quase todos, ainda não pegaram o controlador e Neuza Muniz Angel. Ninguém sabia que Angel era uma mulher? Indagou Mary espantada. Não. Ela enganou a todos nós. Lentz descreveu-a para o Comitê dos Patriotas pela Liberdade como uma mulher estúpida, gorda e feia. E o controlador? Ninguém jamais o viu. Ele dava as ordens pelo telefone. Era um organizador brilhante. O comitê estava dividido em pequenas células, a fim de que um grupo nunca soubesse o que o outro estava fazendo. Angel estava furioso. Na verdade, estava mais do que furioso. Era como um animal enlouquecido. O contrato fracassara, mas estava disposto a compensar. Ligara para o número privado em Washington e falara, usando sua voz apática. Angel disse que não precisa se preocupar. Houve algum engano, mas cuidaremos de tudo. Todos morrerão na próxima vez e... Não haverá uma próxima vez, explodira a voz. Angel estragou tudo. Ele é pior do que um amador. Angel me disse... Não quero saber o que ele disse a você. Angel está liquidado. Não vai receber dinheiro nenhum. Basta dizer ao filho da mãe para se manter longe de mim. Encontrarei outra pessoa que saiba fazer um trabalho direito. E batera o telefone. Ninguém jamais tratara Angel assim e vivera para contar a história. O orgulho estava em jogo. O homem tinha de pagar e pagaria muito caro. O telefone particular na sala bolha tocou. Mary atendeu. Era Stanton Rogers. Mary, você está salva. E as crianças estão bem? Estamos todos bem, Stan. Graças a Deus acabou. Conte-me o que aconteceu exatamente. Foi Angel. Ela tentou explodir a residência e... Está querendo dizer ele? Não. Angel é uma mulher. Seu nome é Neuza Muniz. Houve um silêncio longo e atordoado. Neuza Muniz? Aquela mulher estúpida e feia era Angel? Mary sentiu um calafrio percorrer seu corpo. Isso mesmo, Stan. Há alguma coisa que eu possa fazer por você, Mary? Não, estou indo ver meus filhos. Conversarei com você mais tarde. Ela desligou e ficou imóvel, desconcertada. Mike fitou-a. Qual é o problema? Ela se virou para ele. Disse que Harry Lentz só contou aos membros do comitê como Neuza Muniz era. É verdade. Pois Stanton Rogers acaba de descrevê-la. Assim que desembarcou do avião no aeroporto Dulles, Angel foi direto para uma cabine telefônica e discou o número particular do controlador. A voz familiar disse: Stanton Rogers?
2 dias depois, Mike, o coronel McKinney e Mary estavam sentados na sala de conferências da embaixada. Um perito em eletrônica acabara de limpá-la. Tudo se ajusta agora, disse Mike. O controlador só podia ser Stanton Rogers, mas nenhum de nós podia perceber isso. Mas por que ele queria me matar? Indagou Mary. No começo, ele foi contra a minha escolha para embaixadora. Ele próprio me contou. Mike explicou. Ele ainda não terminara de formular seu plano na ocasião, mas depois que compreendeu o que você e seus filhos simbolizavam, então tudo ficou definido. A partir desse momento, ele passou a lutar por sua designação. Foi o que nos confundiu. Ele estava por trás de você o tempo todo, providenciando para que tivesse a maior projeção na imprensa, cuidando para que fosse vista em todos os lugares certos, pelas pessoas certas. Mary estremeceu. Por que ele haveria de querer se envolver com... Stanton Rogers nunca perdoou Paul Ellison por se tornar presidente. Sentia-se trapaceado. Ele começou como um liberal e casou com uma reacionária de extrema-direita. Meu palpite é de que a esposa convenceu-o a mudar de posição. Já o encontraram? Ainda não, ele desapareceu. Mas não pode se esconder por muito tempo. O corpo de Stanton Rogers foi encontrado num aterro de lixo, em Washington 2 dias depois. Os olhos haviam sido arrancados.